E o Inosuke? O Inosuke chegou aqui num estado totalmente deplorável. Então, a visão que eu tô tendo do Inosuke pendurado no teto é uma alucinação? Peraí, você não tinha perdido um dente lá nas águas termais? Eu acho que você tá vendo coisas. Não tô vendo coisa não. Olha o seu dente aqui. Você guardou um dente no bolso? Eu só queria guardar pra te devolver. Se livra desse negócio! Tchauzinho! Se tem uma coisa que eu detesto são mudanças. A mão do Sr. Muzan tá na minha cabeça. Eu vou dar um chilique. Se eu estou bem, eu estou deitado nos braços de uma jovem muito bonita. Eu diria que estou nas nuvens. Acho que eu também caí de cabeça. Sai fora! Sou eu quem vai se tornar um Hashira! Eu acredito em você. Você só tá tentando me fazer baixar a guarda. Acha que eu não sei qual é a sua...